Isso aqui, claro, só é verdade se nós estamos numa situação, num processo quase estático. Um processo quase estático é caracterizado pelo fato de que todas as etapas intermediárias são etapas de equilíbrio. Imagine, portanto, que eu posso representar esses estados num gráfico PV, porque em cada etapa, volume e pressão estão perfeitamente bem definidos. Um diagrama como esse, que especifica para cada valor do volume do sistema qual é o valor da sua pressão, é chamado um diagrama de Clapeyron. E eu posso representar nesse diagrama, por exemplo, a expressão da lei dos gases ideais. A lei dos gases ideais então eu posso representar aqui todos os estados que correspondem a um mesmo valor de temperatura. Então fixe um valor de temperatura. A pressão e o volume não estão bem definidos. Eu posso ter vários valores de pressão e volume para aquela temperatura. Todos os estados que correspondem a uma mesma temperatura são ditos estarem sob uma mesma isoterma. Então a isoterma é o lugar geométrico dos valores de pressão e volume correspondentes a uma mesma temperatura. Então, pressão no eixo vertical, volume no eixo horizontal, o produto dessas duas grandezas é fixo, já que a temperatura foi fixada. Quando duas grandezas têm seu produto fixo, como é que fica a cara do gráfico em função da outra? É uma hipérbole, né? Eu vou representar aqui. Aqui está uma hipérbole, isso aqui é uma isoterma, é chamado uma isoterma para um gás perfeito. Todos os pontos sob essa isoterma correspondem ao mesmo valor de temperatura. Tá bom? Aqui está uma isoterma a uma temperatura, vamos chamá-la de T1. Aqui está uma isoterma associada a uma outra temperatura, vamos chamá-la de T2. Quem é maior, T1 ou T2? Por quê? Porque o produto PV é maior sobre essa, para todos os pontos dessa isoterma. Se o produto PV é maior, T é maior. Claro que eu não disse, mas estava subentendido que o número de mols continuava sendo o mesmo, né? Mas cuidado com essa armadilha possível aqui. Muito bem. Quando eu estou comprimindo um gás como esse daí, eu posso conceber dois processos bem distintos. Eu já disse que eu tenho que conceber um processo que seja quase estático, ou seja, que ocorra com uma velocidade bem abaixo da velocidade do som naquele sistema, naquele meio. Mas ainda assim, com velocidades bem abaixo da velocidade do som, eu posso conceber um processo muito lento ou um processo pouco lento. Lento o suficiente para que todas as etapas sejam intermediárias, mas muito mais rápido do que um processo muito lento. Num processo muito lento, o que acontece é que em cada etapa intermediária, lembre, etapa de equilíbrio para o sistema no interior daquele cilindro, eu deixe tempo suficiente para que ele se equilibre com o meio ambiente também. Mas o meio ambiente está a uma temperatura fixa. Isto quer dizer que um processo quase estático muito lento vai fazer com que o sistema no interior do cilindro esteja sempre à mesma temperatura do meio ambiente onde o cilindro se encontra. Esse processo é chamado isotérmico. Então nós temos um tipo de processo. Um processo isotérmico de compressão, por exemplo, a temperatura T1, pode ser representado nesse gráfico assim. Aqui está o volume inicial, aqui está o volume final, menor do que o inicial, porque eu estou comprimindo o gás. Então, aqui está uma representação do processo de compressão isotérmica à temperatura T1. Tá bom? E essa integral que calcula o trabalho realizado nesse processo pode ser associada à área dessa figura que eu desenhei aqui. Cuidado, né? Esta é uma área positiva, claro, é por isso que tem um sinal de menos lá outra vez, né? Vamos calcular o trabalho realizado, trabalho de compressão realizado sobre um gás ideal num processo isotérmico entre os volumes de inicial VI e final VF a uma temperatura fixada. Para isso temos que calcular essa integral. Para calcular essa integral temos que exprimir a pressão em função do volume. Mas isto é trivial para um gás ideal, porque a lei dos gases ideais nos dá de presente essa relação.
Então, num processo isotérmico, eu substituo P pelo seu valor dado pela lei dos gases ideais. E o resultado dessa integral, essa é uma integral trivial, né? N, R e T são constantes. Lembra, o processo é isotérmico, acontece a uma temperatura fixa. Então, eles saem fora desse integrando. Fica a integral de 1 sobre V. Qual é a integral de 1 sobre V? O logaritmo. Logaritmo entre os limites VI e VF. Então, temos como resultado menos NRT, logaritmo de V final menos logaritmo de V inicial. Não é isso? Mas a diferença de dois logaritmos é o logaritmo do quociente. Então, isso aqui é o logaritmo de V final sobre V inicial. Confira outra vez, o volume final é menor do que o inicial, porque é uma compressão. Esse número é, portanto, menor do que 1. Logaritmo de um número menor do que 1 é negativo, com o sinal de menos na frente ficou positivo, como tinha que ser. Uma outra forma de eu exprimir isso é colocar o sinal de menos junto do logaritmo. Isso implica em inverter aquela fração, e eu posso escrever assim. Claro, podia ter feito isso logo antes, trocado os limites de integração, incorporado o sinal de menos, invertendo os limites de integração. Está claro? Certamente você já tinha visto isso na sua vida, isso não deve ser a primeira vez. Um outro extremo desse tipo de processo de compressão é o processo que ocorre ainda mais devagar do que a velocidade do som, digamos assim, mas muito mais rápido do que esse. De modo que, durante o processo, não há tempo suficiente para que haja equilíbrio entre o sistema no interior do cilindro e o meio ambiente. A esse tipo de processo, que é um processo de limite, né, nós chamamos de um processo adiabático. Um processo adiabático não dá tempo para que o sistema dentro do cilindro alcance o equilíbrio térmico com o seu meio ambiente. Ora, mas eu estou comprimindo o sistema, se eu estou comprimindo o sistema, sabemos pela primeira lei que a energia interna desse sistema está aumentando, não é verdade? E não tem vazamento possível, coisa que acontecia num processo isotérmico, né? Nós vamos depois, daqui a pouco, calcular o quanto vazou de energia, você já está vendo na sua frente, né? Como não há tempo para que haja vazamento de energia do sistema para o meio ambiente, que ocorreria se eu tivesse dado tempo a ele disso acontecer, toda a energia que ele recebe por conta do trabalho realizado fica com ele mesmo. Dito de outra maneira, não há troca de energia por causa da diferença de temperaturas. Certo? Isto é uma equivalência. Quando eu me referi a um processo adiabático, estou me referindo a um processo onde não há troca de calor. Tá? Onde não existe troca de energia pelo processo que eu chamo de calor. Ora, se isso é verdade, a primeira lei se resume ΔU igual a W. Neste processo, a energia interna do gás aumenta. Então, outra vez, imagine que eu parta desta situação aqui, V inicial, temperatura T1. O que vai acontecer com a temperatura do gás numa compressão adiabática? Vai aumentar. Por quê? Porque ele ganha energia e tem um elemento importante, que é o fato de que a energia é uma função exclusiva da temperatura, só depende da temperatura, né? Como a energia só depende da temperatura, se a energia aumentou, a temperatura tem que aumentar também. Significa que esse processo começa a uma temperatura, vamos chamá-la de T1, e vai terminar a uma temperatura maior do que T1. Significa que a representação desse processo no diagrama de Clapeyron vai seguir uma curva como essa aqui, ó. A temperatura tem que aumentar. Significa que a representação no diagrama de Clapeyron de um processo de compressão adiabática é feita por uma curva que tem uma derivada em módulo maior do que a derivada da isoterma. Está vendo? Isso, como eu destaquei agora há pouco, está relacionado com o fato de que a energia de um gás ideal só depende da temperatura. Então vamos relembrar como é que é a expressão da energia do gás ideal. F sobre 2 kT para cada molécula, são N grande moléculas, F sobre 2 N grande kT. Legal? Isso vai nos permitir estabelecer uma relação entre a temperatura desse gás e o volume que ele tem ao longo de um processo adiabático. Quer ver como? Considere aqui um pedacinho desse processo adiabático.
um pedacinho pequenininho. Pedacinho pequenininho significa que ao invés de escrever ΔU, vou escrever DU. Né? E que o trabalho W pode ser escrito diretamente como menos P dV. Vamos fazer isso. Quem é DU em primeiro lugar? F sobre 2 NK dt. Então eu posso escrever que isto é igual a menos PdV. Bacana, dei um passo, mas esse passo não foi suficiente, porque essa equação aqui envolve 3 variáveis, tá vendo? T, P e V. Ah, mas isto é um gás ideal. Portanto, já existe uma conexão entre essas 3 variáveis que é dada pela equação de estado. Significa que eu posso eliminar, por exemplo, P. E resultar uma equação que só tem T e V. É o que eu vou fazer. P, assim. Isso aqui é a maneira como os químicos escrevem. E essa é a maneira que vou escrever dessa forma aqui. Lembre que Nzinho vezes R é a mesma coisa que Nzão vezes K. E eu gosto de escrever assim porque eu já estou vendo que o Nzão vezes K vai desaparecer nessa brincadeira. Então fica menos P, que é NKT sobre V, dV. E aí o NK desaparece. E agora nós temos uma igualdade que nós temos que integrar, na verdade, para obter T em função de V, ou algo do tipo. E aí se é fácil, eu posso passar T para um lado, fica só T de um lado, fica só V do outro, todo mundo já viu isso na vida. Isso aqui fica F sobre 2 dt sobre T igual a menos dV sobre V. Vamos conferir se esse sinal está direitinho como devia estar. Se eu estou fazendo um processo de compressão, significa que V está diminuindo, não é? Portanto, dV é negativo. Portanto, isso aqui é positivo. Portanto, dt é positivo, a temperatura está aumentando, está certo. Não é? Agora eu integro dos dois lados. Quando eu integro dos dois lados, eu fico com a integral disso aqui é o logaritmo entre a temperatura inicial e final, fica log de T final sobre T inicial. Do outro lado, já me beneficiando do raciocínio que fizemos agora há pouco, eu posso inverter os limites de integração para tirar o sinal de menos, fica log de V inicial sobre V final. Agora eu vou fazer uns truques matemáticos bobinhos aqui. É o seguinte, f sobre 2, um número vezes um logaritmo é a mesma coisa que o logaritmo do argumento elevado a este número, né? Então isso aqui é log de tf sobre ti elevado a f sobre 2. Log dos dois lados, eu exponencio os dois lados, fico com... que é uma equação que eu posso reescrever de forma a deixar de cada lado do sinal de igual os valores das grandezas num dos estados terminais desse processo, inicial ou final. Então, por exemplo, se eu passo VF para lá e TI para lá, fica VF, TF elevado a F sobre 2 igual a VI, TI elevado a F sobre 2. Então, esta é uma equação que relaciona volumes e temperaturas nos estados terminais de um processo adiabático. Mas não é isso que você está acostumado a ver. Você já viu o processo adiabático antes na sua vida, mas a equação que representa esse processo você viu escrita de uma outra forma, e até é conveniente, porque se eu estou tratando do diagrama de Clapeyron, me interessa que esta equação exprima informação a respeito de P e V, e não de T e V. Não é verdade? Ah, mas é fácil a gente fazer aparecer aqui P no lugar de T, outra vez usando a equação de estado. Né? Uma maneira rápida de fazer isso é... Antes de fazer a troca motivada pela equação dos gases ideais, eu elevo os dois lados a 2 sobre F, para ficar com... Certo? Elevei a 2 sobre F, então 2 sobre F com F sobre 2 morreu, ficou T elevado à primeira potência, ficou o VF elevado a essa potência 2 sobre F. E agora eu elimino T. Elimino T usando a equação de estado. No lugar de T, eu boto PV sobre NK. Está na cara que o NK vai morrer outra vez, porque ele está dos dois lados. Então aqui eu só escrevo assim, VF
elevado a 2 sobre F, vezes PF, VF, VI, 2 sobre F, PI, VI. E agora eu junto, tem V escrito vezes demais aqui, né? Eu vou juntar aqui esse VF elevado a 2 sobre F com esse VF, estou multiplicando potências de mesma base, mantenho a base, somos expoentes, dizia a dona Teteca no terceiro ano. Daí o expoente fica 1 mais 2 sobre F. E 1 mais 2 sobre F é F mais 2 sobre F, não é isso? Então ficou PF, VF elevado a alguma coisa, igual a PI, VI elevado a mesma coisa. E esta coisa é F mais 2 sobre F. Pronto, este bicho é chamado o coeficiente adiabático. PV elevado a gama, uma constante. Aqui está, então, a equação de uma adiabática para um gás ideal. É daí que ela surge. Vamos voltar um pouquinho atrás e olhar de novo para o processo isotérmico e agora entender por que é que esse processo não envolve nenhuma variação de temperatura. Eu lhe disse, ele é muito lento, de forma que o interior do cilindro fica sempre em equilíbrio térmico com o exterior. Por isso que a temperatura não aumenta. No entanto, existe trabalho positivo sendo realizado pelo sistema. A primeira lei da termodinâmica nos diz, em primeiro lugar, pelo fato de ser um gás ideal e não haver mudança de temperatura, a energia interna não mudou, ΔU é zero. Isso quer dizer que Q tem que ser igual a menos W. Significa que, para que eu consiga realizar um trabalho de compressão sobre um sistema gasoso, sobre um gás ideal, mas sua temperatura não mudar, é necessário que haja também troca de energia associada ao processo que eu chamo de calor. E veja, essa troca de energia vai receber agora um sinal negativo se eu estou fazendo uma compressão. E o que é Q ser negativo? Ah, bom, Q ser positivo significa que essa energia entrou no sistema. Q ser negativo significa que ela saiu. Tá certo? Então eu estou comprimindo o gás, né, realizando um trabalho positivo sobre ele, mas para que a temperatura não aumente, ele jorra calor para fora. Não é verdade?